Muita paz a todos, boa noite a todos. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, a Deus. Veja bem, o cão, o cachorro, o gato, que costumam ser inimigos, e o rato, que é inimigo do gato, e o gato é inimigo do rato. E aí? O gato em cima do cachorro e o rato em cima do gato. Se eles podem viver harmonicamente, se eles podem viver como amigos, por que nós não podemos? Será que nós somos menos do que os cachorros? Será que nós somos menos do que os ratos? Então é isso, a mensagem começa por aí, amar os inimigos. Esse assunto é um desafio, Um desafio para nós todos, para mim também, amar o inimigo. Mas é interessante que nesse libertar-se para ser feliz. Então, a recompensa é muito grande. Então vale a pena o esforço, porque a recompensa é muito grande. Esse assunto pode ser encontrado na Bíblia, aqui no Novo Testamento, amai os vossos inimigos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, e Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Difícil? Então vamos caminhar juntos. Para começar, nós não devemos ter inimigos. Devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, para não ter inimigos. E pedir perdão aos que ofendemos. Esse era o ideal, Mas não temos como impedir aqueles que escolheram ser nossos inimigos. Tem gente que olha para nós e fala, não gostei de você. Acabou. Mas por que você não gosta de mim? Não sei. Não gosto de você. Então, quer dizer, nesses casos a gente não pode fazer nada. O defeito está nele. Nós, nesse instante, não temos nenhum problema com isso. Amai os vossos inimigos. Olha, o espírita tem que dilatar o campo de observação. Porque as outras pessoas veem só o presente. Muitas religiões veem só o presente. Mas o espírita tem que ter um campo de observação mais amplo, mais elarguecido. Então o espírita tem que enxergar também o passado. Porque o plantio é livre. Nós plantamos o que quisermos, na quantidade que desejarmos, quando quisermos. Mas a colheita é obrigatória. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta arroz, colhe arroz. E sempre 1 grão para 60, 1 grão para 100. Então quem planta arroz, colhe muito arroz. Quem planta vento, colhe tempestade, Então quando a gente não enxerga o problema nesta encarnação, possivelmente ela está aqui na reencarnação anterior. Por isso que a gente tem que ficar resignado. Porque nosso passado está hoje em esquecimento temporário. Também o espírita tem que ter a visão para o futuro. Se o plantio de hoje, a colheita de hoje não está boa, é porque o plantio no passado não foi bom. Mas eu posso colher melhor no futuro, desde que no presente eu faça uma plantação boa. E Deus é infinitamente misericordioso. Misericordioso é aquilo que perdoa a tudo. Deus não se ofende com nada que nós fazemos. Nada que nós fizemos ou vamos fazer, claro que nós não vamos fazer, mas nada que nós fizemos altera o amor de Deus para conosco. Nada, em absolutamente nada. Deus nos ama infinitamente. Deus nos busca com uma intensidade, com a procura muito forte, muito mais do que nós procuramos Deus. Então o espírita tem que ter essa observação, que nós vamos plantar agora a colheita do futuro.
o espírita tem também outros motivos de indulgência, de não ser exigente com as outras pessoas para não criar inimizade. É que a maldade ela é um estado temporário, a maldade é passageiro. Se a gente for analisar em profundidade, quem em sã consciência faz algo contra si mesmo? Ninguém. E é isso. Aquele que está fazendo algo contra o próximo, ele não é maldoso. Ele não conhece as leis de Deus. Ele não tem o conhecimento, tem, nesse sentido, a ignorância das leis. Porque aí nós vamos, sim, depois corrigir. Se a gente derruba, depois tem que consertar. Percebe? Então, é um estado temporário, não existe maldade, existe falta de conhecimento. Não é? E também o espírita tem que ser indulgente, porque sabe que as imperfeições trazem infelicidade. Se nós temos uma imperfeição, nós somos infelizes. Mas se nós tivermos várias imperfeições, somos muito infelizes. Só como exemplo, uma pessoa invejosa. Inveja é virtude ou é defeito? Defeito, é uma imperfeição. Quem tem inveja, consegue ser feliz? Não. Está sempre torturado por não ter aquilo que o vizinho já possui. Mas se ele tem também uma outra imperfeição, o ciúme. Ciúme é virtude ou é defeito? Defeito grave também. Então, veja, se ele tendo dois defeitos, no caso, ele já começa a ser mais infeliz. E é isso que acontece em nossas vidas. De forma que se a gente diminui as imperfeições, diminui a infelicidade, consequentemente aumenta a felicidade. E essa é uma maravilha, né? Isso é uma maravilha. Então, nós, sendo aqui vista grossa, não sendo exigente, nós acalmamos ao próximo, muitas vezes. E se a gente é exigente, por pouca coisa já forma ali um desentendimento para formar e progredir para uma inimizade, né? Então a gente tem que ter essa serenidade, não se irritar fácil. Como é que amar ao próximo? É igual a amar um amigo? É igual a amar um irmão? Desculpa. Como é que é amai os vossos inimigos? Como é que é amar o inimigo? É igualzinho a amar um irmão, amar ao próximo, amar aqueles amigos? Deveria ser, né, seu Abreu? Mas a gente ainda não consegue fazer isso. Por enquanto, a gente consegue amar ao próximo se não odiá-lo. Olha que maravilha. Nós conseguimos amar ao próximo se não odiá-lo, já é um grande passo. Estamos sim amando ao próximo, não odiando, não prejudicando. Por quê? Porque tem pessoas que, além de odiar, ele vai lá e prejudica, calunia. Então, se a gente já deixar isso quieto, já ajuda muito. Já estamos iniciando o amor ao inimigo. Permitir a reconciliação. Muitas vezes, a pessoa que nós tivemos desentendimento quer reconciliar. E a gente põe obstáculos. Só reconcilia se ele vier aqui de joelho, pedir desculpa, pedir perdão na frente de todo mundo. Não tem isso? Tem uns casos assim. Então, veja, isso não é um reconciliar. Você está impondo um absurdo. Uma humilhação. Você vai humilhar aquele outro. Isso não é bom. Ninguém deve humilhar ao outro. Isso não é bom. Percebe? Quando a gente humilha os outros, nós vamos passar pelo exercício da humilhação para sentirmos que aquilo não é bom. Percebe? Desejar-lhe o bem. Porque muitas vezes as pessoas que não se entendem ficam desejando o mal. Tomara que a casa caia em cima dela, tomara que o carro bate na esquina, tomara que acabe a gasolina. E isso não vai atingir ao desafeto, mas é um sentimento inferior que a gente tem. E o que acontece quando o sentimento é inferior? Atrai os espíritos inferiores. Nós temos pensamentos inferiores. Nós somos infelizes, né? Então, socorrer aos desafetos, perdoá-los quando eles, se assim permitirem, né? E pagar o mal que eles fizeram com o bem. Orar pelos inimigos. Veja, até os cachorrinhos oram.
Né? Eu vou lembrar aqui, ó, que isso é um caminho para a não vingança. Tem uma vacina contra a vingança, vocês sabiam? Tem uma vacina contra a vingança. Chama-se perdão. Perdão é a vacina, né? Então a gente sempre tem que agradecer às pessoas e vamos analisar assim, calmamente. Nós pedimos a Deus tolerância, paciência, muitas vezes, não é isso? Nós pedimos a Deus para ser paciente, para ser tolerante, para ser benevolente, para ser indulgente, para ser misericordioso. Mas vamos pegar assim um exemplo. Nós pedimos a Deus paciência e tolerância. Vamos pegar esse exemplo. E Deus, depois da nossa oração, nos manda um vizinho difícil, um familiar complicado, um amigo destrambelhado. Aí a gente fala, mas será que Deus não ouviu minha oração? Ou será que não estava bem claro e Ele confundiu o meu pedido? E a gente fica assim. Ora, quem quer ser bom jogador de bola, de futebol, tem que treinar com bola. Ele pode ficar nas aulas teóricas centenas de dias, mas ele tem que treinar com bola. Quando a gente pede paciência e tolerância a Deus, Ele nos dá o material didático. Ele nos dá o vizinho difícil, o familiar complicado, o amigo destrambelhado. E a gente, quando chega nessa situação, fala, não, mas, peraí, não é isso que eu pedi, não. Então, quer se livrar do parente, quer se livrar do vizinho, quer se livrar do familiar. Veja que isso não é a forma adequada, porque a gente deixou de exercitar. É o exercício com bola. Se você quer jogar futebol, você tem que exercitar com bola. Se nós queremos ser felizes, temos que deixar de ter intolerâncias, temos que ser tolerantes. Não é isso? Então, é a oportunidade. Ora, a gente agradece a Deus pelos exercícios que Ele manda para nós. Ele manda exercícios nunca como castigo. Deus nos manda os exercícios para que a gente se livre das imperfeições, porque Ele sabe que as imperfeições nos tornam infelizes. Então, Deus nos permite os exercícios para que a gente se livre das imperfeições e caminhamos para a felicidade. E nós agradecemos a Deus por isso. Por que não agradecer àquele que é ferramenta que vem para nos exercitar a tolerância? Por que não agradecer àquele vizinho difícil que faz com que nós exercitemos a paciência? Por que não agradecer ao nosso parente que faz com que a gente exercite a benevolência, a bondade? Percebe? Eles são instrumentos que Deus enviou para que a gente diminuísse as imperfeições. Porque, veja, ninguém veio para ficar na Terra. O objetivo da nossa reencarnação não é acumular riquezas, não é acumular cultura, não é ser um profissional disso ou daquilo. Isso aí tudo é passatempo, viu, gente? Difícil da gente compreender isso. É tudo passatempo. É uma distração enquanto a gente aprende o principal, que é a lei de amor. Nós não estamos na Terra por outro motivo, não. Só estamos na Terra para aprender a lei de amor. Se a gente já soubesse, já praticasse a lei de amor, não tinha sofrimentos mais. Não precisávamos mais estar num planeta tão evoluído, tão pouco adiantado como é a Terra, de tantas amarguras, de tantas infelicidades, de tantas aflições, de tantas dores, um planeta de tantas provas, de tantas expiações. Nós fomos criados para sermos felizes. E Deus lamenta muito por isso, e entristece-o pela nossa teimosia. Por acharmos que temos que chegar na Terra e, como é que falam as pessoas aí fora? Ser bem de vida, não é? Ter isso, ter aquilo. E não é isso não. Francisco Bernardone, que nasceu na Itália, em Assis, Francisco de Assis, fez voto de pobreza. Tinha uma fortuna. E era feliz.
E hoje é muito mais feliz. Está no plano espiritual, imagina em que felicidade. Não é? Então, quer dizer, muitas vezes a gente tem que observar que esses bens materiais é só para exercício, só para aprendizado, que vai ficar aí. O caixão não tem gaveta. Não é? A gente lembra isso de novo. Então, só para lembrar aqui, ó, dos maus sentimentos surgem maus pensamentos, surgem más palavras e surgem maus atos. Por isso que a gente tem que estar muito cuidadoso, muito disciplinado com os sentimentos. Porque nós já disciplinamos os atos. A gente não sai por aí chutando os animais, chutando o cachorro. Não é isso? Nós não saímos por aí falando palavrão, xingando as pessoas. Não, a gente já disciplinou também as palavras. Nós também já estamos disciplinando os pensamentos. Sim, nós já estamos disciplinando os pensamentos. E isso é importantíssimo, porque a hora que desencarnarmos, sabe qual é a linguagem do espírito? O pensamento, que é a linguagem universal. Um alemão encontra com a gente e conversa. Pelo pensamento, não precisa tradutor. A linguagem universal é o pensamento. Revestir o pensamento com palavras é que é o mais difícil. Não tem palavra para todos os pensamentos. Imagina que o pensamento vai do preto ao branco, passando por infinitos tons de cinza. Como é que você acha infinitas palavras para revestir o pensamento? Você não acha. Na matéria, mais essa imperfeição que a gente depara, e não conseguir se expressar, não conseguir expressar com clareza o pensamento. Quando a gente está no linguajar universal, que é por pensamento, não tem erro. Não tem erro nas comunicações, percebe isso? Então veja, nós vimos que a árvore ruim produz esses frutos ruins, ó, da violência, dos homicídios, dos adultérios, das blasfêmias, das prostituição, dos furtos e roubos, dos falsos testemunhos. Né? Novamente, temos que trabalhar muito o sentimento nosso, não aquele sentimento de toda hora estar reclamando, não aquele sentimento de estar toda hora vendo o defeito nos outros, não o sentimento de ver os erros e os vícios alheios, não o sentimento, não, de diminuir as pessoas, não. Porque aí nós somos infelizes. Somos infelizes com os pensamentos inferiores. Uma outra coisa, com sentimentos inferiores, o pensamento é inferior. Isso atrai quem? Espíritos bons ou espíritos ruins? Os ruins, os inferiores, desculpe falar, mas os imperfeitos. Atraem eles. E eles ficam em volta da gente, dificulta o trabalho de auxílio dos espíritos superiores. Não é? Por isso, mudar os pensamentos, mudar os sentimentos também. Veja aí, ó, convivem gato e cachorro. Ora, um outro motivo pelo qual os espíritas têm que se preocupar é que os espíritas sabem que as pessoas podem desencarnar. Então, o que é pior? Ter um inimigo encarnado ou um inimigo desencarnado? Desencarnado. Por isso que Jesus disse assim: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Por quê? É a oportunidade, você está junto. Você não deixa agravar, não deixa volumar a situação. Porque ele desencarna. Quando você vai ter oportunidade de estar com ele de novo? Para reconciliar. Reconciliar não significa pedir desculpa. A gente pode se reaproximar, pode reatar uma amizade, sem que nenhum dos dois peça desculpa. Vão se aproximando, vão se reconciliando, sem ninguém pedir desculpa. É correto. Não tem por que ficar pedindo perdão. A gente, por isso que deve permitir o reconciliar. Não é isso? Então, se nós temos inimigo, aliás, encarnado, é o que Jesus falou, reconcilia-te com ele, antes que ele te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao ministro da justiça e vais preso. E Jesus continua dizendo, e ficarás na prisão até que pague o último ceitil. E aí haverá choros e ranger de dentes. Significa que nós ficamos presos na carne, reencarnados, em reencarnações difíceis, dolorosas, angustiosas.
Por quê? Porque é necessário que a gente exercite por isso, para deixar essas imperfeições. Quando a gente não vai pelo conselho, quando a gente não vai pelo exemplo que você está vendo, Deus manda aquela professora que você já conhece o nome. Como é que ela chama? Dor. Mas é necessário. A dor é uma bênção nas nossas vidas, porque ela muitas vezes evita que a gente venha cair. Queda moral, a pior das quedas, queda moral. Então aí, está um João Atílio aí correndo dos seus obsessores. Isso é grave. Olha aqui também, olha. Nos ambientes de vício, esse está desencarnado. E está aproveitando, vampirizando as energias deste. Então são os inimigos desencarnados. O vício é sempre porta aberta, viu, gente, para a obsessão. Me perdoem falar isso. O vício é porta aberta. Aqui também, através do cigarro, né? Um ambiente de bar aí que nós vimos na projeção aí de ontem, né? Então, obsessões como vingança de vidas passadas é permitido? Não, porque é vingança, né? Mas avisar o obsessor? E aí ele vem, né? Eu vou satisfazer todo mundo, Sim e não. Assim todo mundo fica satisfeito. Cada um que pensou numa resposta acertou. Obsessões como vingança de vidas passadas é permitido, sim, quando se recusou o perdão ou não reparou o mal. Aí eles vêm. Por que Deus permite? Porque eles foram vítima. E o algoz e a vítima têm que se reconciliar. Tem que se reconciliar. Ninguém entra ao reino dos céus enquanto não normalizar isso. Percebe? Obsessões como vingança de vidas passadas é permitido? Não. Quando você perdoou ou se reparou o mal. Forma aqui um escudo invisível. Dá para saber que essa moça está encarnada. Olha o fio de prata que liga o perispírito com o espírito aqui ao corpo físico que está repousando em algum lugar. Veja os espíritos inferiores tentando atingi-la. Não conseguem. Vocês viram ontem também, né, na projeção? Aqueles espíritos de roupa preta não conseguiam mais atingir, no caso, o Paulo, né, que é o marido da Fernanda. Não conseguia. E é isso. Então, existe uma vacina contra a obsessão? Perdão. E associado a essa vacina, para reforçar mais, o exercício na caridade. Os espíritos inferiores não têm menor atração em ficar num ambiente onde estão falando do bem, onde estão fazendo o bem, onde estão fazendo a caridade, onde estão com humildade, onde se estão irradiando amor. Não. Então essa é a vacina. Se enfia no exercício da caridade. A obsessão não vem. Não tem como te atingir. Né? Vantagens, então, de amar o próximo. Não saiu nada aqui? Primeiro, essa é a proteção, né? Esse slide já tinha passado, né? Ainda sobre inimigos, alguns vão para a cadeia, outros ficam soltos. Bem, vamos imaginar que eles sejam criminosos. O que nós devemos aos criminosos? Primeiro eu afirmo para vocês que nós devemos. Mas eu não. Não, todos nós devemos aos criminosos. O que nós devemos aos criminosos? Porque muitas vezes está passando lá na televisão e pessoas desavisadas começam a julgar aquele criminoso. E pior, começam a condenar aquele criminoso. Então ele está emitindo pensamento.
Ele está se vinculando, se anexando ao criminoso. O que pode, amanhã ou depois, o criminoso procurá-lo. Você é melhor que eu? Por que você está me julgando e condenando? É permitido. Direito de resposta. Não é isso? Democracia. Então, nós devemos evitar isso. Emmanuel diz para que a gente não se vincule com as trevas. Segundos de vinculação com as trevas nos levam até milênios para a recuperação, para a salvação, para restabelecer-se. Não é? Então veja, uma coisa que nós devemos a eles, e é baratinho demais, o socorro de nossas preces. Quanto custa? E quem ora é o primeiro a ser beneficiado. Quem faz prece é o primeiro a ser beneficiado. Essa é a verdadeira caridade para com os criminosos. Nós não estamos no exercício de fazer caridades, e a caridade, ela tem infinitas formas de ser praticada. Essa é uma delas. Caridade para com os criminosos, que estão soltos ou que estão presos, tanto faz. Só para aguçar vocês um pouquinho, mas vocês não vão me falar nada, tá? Aqui nesse momento quero que vocês fiquem calados. Vocês têm orado pelos políticos no Brasil? Sim, esse é o correto. Muitos poderiam falar assim, olha, mas eles já deram tanto prejuízo para a gente, já roubaram, já fizeram isso, já enganaram. Quer trocar de vida com eles? Com os milhões que eles têm? Ninguém quer. Eles não sabem a planta que eles fizeram. Eles não sabem a dificuldade que eles arrumaram para a cabeça deles. Exatamente. Então veja, haverá choro e muito ranger de dentes para eles. Olha, eu vou falar isso e vocês vão lembrar, porque nós somos eternos. Nós vamos encontrá-los em ambientes tristes, em que nós vamos ter a compaixão de ajudá-los. Porque é a tentação do poder temporal e é a tentação do poder econômico. Alguém poderia vir aqui na frente e falar assim, eu nunca roubei. Maravilha, isso mesmo, que bom. Poderia fazer uma pergunta para você? Ah, pode. O senhor teve oportunidade de roubar? Não. Então a gente não testou. Você não foi testado. Você não foi tentado. Quem está lá no poder é muito tentado. Percebe? E fracassam. E a gente pede o que na oração a Jesus? Que Jesus nos ensinou a oração para fazermos para Deus. Não nos deixeis cair em tentação. Então, com os criminosos, se vocês não concordam, mas essa é a mensagem que nós devemos às preces. As más ações de criminosos entre nós nos mostram lições e ensinamentos. Quando todos na terra praticarem a lei de Deus, não haverá mais necessidades dessas lições e ensinamentos. Se a gente analisar, a terra é um mundo de expiações e provas, mas nem todos na terra estão na mesma faixa de expiações e provas. Na terra tem também aqueles seres primitivos, não tem? Na terra tem também seres de mundos de regeneração, como Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce e outros, né? Então na terra tem uma faixa. O mundo é de expiações e provas, mas nós já temos graduações, às vezes até maior do que expiações e provas. Percebem? Por que está misturado? Primitivos com expiações de provas, expiações e provas e regeneração. Por que está misturado? É para isso mesmo, para aprender com eles. A gente olha e fala, opa, esse exemplo não ficou bom, né, seu Abreu? Não vou mexer com isso. Deu cadeia. Percebe? Esses que vivem conosco, primitivos, nos ensinam também. Então, na Terra, todos somos professores e alunos uns dos outros, em todos os instantes.
Por isso que ainda existe na terra esses que cometem crime e ainda não foram levados para outros mundos, porque eles ainda têm função aqui, que é esse de mostrar, né? Ainda tem a necessidade dessas lições e ensinamentos, tá? Jesus disse assim: e se alguém quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dai-lhe também vosso manto. Está na passagem lá no Evangelho. Jesus disse isso. Se alguém vem com a intenção de tomar a sua túnica, dá-lhe também o seu manto. Por quê? Quando você entrega a túnica, sem revolta, você já está dando a ele um exemplo. Exemplo moral. O manto. Percebe? Mesmo que ele leve mais alguma coisa, mas você já está dando muito a ele. E isso toca-lhe o coração. Talvez não agora, mas é uma sementinha que vai germinar mais lá na frente. Jesus disse assim também, olha: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Está lá em Mateus. Quando Jesus dava um aconselhamento, e em vários lugares nós vamos observar isso, a última coisa que ele disse, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, nesse caso, orai por aqueles que vos perseguem, a última coisa que ele disse é a mais fácil de fazer. Vocês acham? É mais fácil orar por aqueles que nos perseguem do que amar os inimigos? É mais fácil, porque você está longe do inimigo, daquele que te calunia, e longe você faz a oração. É um degrau. É um degrau. Você conseguindo orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, é um degrau. Você se fortalece, você é resignado, você cresce moralmente. O próximo degrau mais alto é fazer o bem àqueles que vos odeiam. Você se desliga do inimigo. Você se torna mais feliz. Então, esse segundo degrau, que era mais alto e mais difícil, agora nós temos, então, condições moral para amar aos inimigos, não odiando, como eu falei, não prejudicando, permitindo reconciliar. Lembra que nós falamos isso agora mesmo? Percebem? Quando Jesus diz assim, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, qual a última coisa que ele disse? Amar a si mesmo. E é isso mesmo, Joana de Ângeles explica muito sobre isso. Amar a si mesmo, para que você possa amar ao próximo, para que possamos amar a Deus. Quando você está num avião, a aeromoça diz assim, em caso de pane, em caso de emergência, vai cair a máscara de oxigênio. Em quem você coloca a máscara primeiro? Em você. Por que senão como você vai ajudar o outro sem oxigênio? Você não vai ajudar. Então amar a si mesmo é necessário. Também não vamos exagerar e amar só a si mesmo. Amar a si mesmo e depois amar ao próximo do tanto que a gente já se ama. Se a gente se ama muito, ame muito o próximo. E aí a gente vai amar a Deus. Né? A irmã do Chico matou o cachorro dele. Foi bem lembrado. É isso mesmo. Vamos contar para todo mundo então. Eu me lembrei dela aqui já hoje, mas eu não quis tomar o tempo. Mas então vamos lá. A irmã do Chico observava a dificuldade que Chico tinha, o trabalho que o cachorro dava. E o Chico chegava cansado do trabalho, ia trocar água, ia arrumar o cachorro, tudo. Vocês sabem o que precisa. A irmã do Chico arrumou um jeito de matar esse cachorro. Acho que foi envenenado, né? Foi envenenado. E o Chico, lógico, sentiu demais. Então o Chico guardou uma mágoa. Olha, Chico, hein? Guardando mágoa. Né?
E essa mágoa que Chico guardou, esse sentimento inferior, sentimento mau, estava atrapalhando a psicografia de Emmanuel para Chico. Estava atrapalhando a conexão da antena. A antena estava suja, não estava pegando bem a imagem. Emmanuel chega e fala para o Chico: Chico, você precisa tirar esse sentimento de mágoa, esse enegrecimento no seu perispírito, para que flua melhor a psicografia. Como? Você vai ver o que a sua irmã mais gosta e vai comprar e dar de presente para ela. E o que ela mais queria era uma máquina de costura. E o Chico empenhou o seu salário por vários meses, não sei se tinha carnê da Bahia, Casa Bahia na época, empenhou o seu salário para vários meses, comprou uma máquina de costura e doou para a irmã. E foi realmente um resultado excelente. Mudou o sentimento da irmã para com o Chico, mudou o sentimento do Chico para a irmã, fluiu toda a psicografia que precisava fluir. Afinal, eles tinham que chegar em 412 ou 415 livros. Chico Xavier com Emmanuel. Então, muitas vezes, a gente tem que dar um presente àqueles que a gente odeia. Por isso, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Lembra que estava escrito aqui? Que é conselho de Jesus. Orai pelos vossos inimigos, que é o mais difícil. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E amai aos inimigos, que é o mais difícil. Amai aos inimigos é o máximo da perfeição, do amor, né? Nesse capítulo tem assim um título: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face. Isso é difícil, né? Jesus não está dizendo para a gente ficar apanhando dos dois lados. Não. Não é deixar o campo livre ao mal. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra face é coragem de suportar insulto e não reagir, e não exigir reparação. Existe mais coragem, olha que interessante, existe muito mais coragem em suportar um insulto do que revidar e sair no tapa, no pescoção e etc. A gente fica vermelho, fica azul, fica roxo, perde o fôlego. Você suporta o insulto. Quem suporta o insulto é a alma maior do que o que está insultando. Porque se a gente se iguala no tapa, somos iguais ou inferiores. Percebe? É isso. Então não é estender o pescoço ao assassino. Não é chegar e pôr o pescoço para ele bater, não. Jesus está pedindo para a gente não revidar, não pagar mal com mal, não buscar vingança. Aceitar humildemente a redução do orgulho. Redução do orgulho são situações em que a gente exercita a humildade. Exercício da humildade. É bom ou é ruim? É bom, porque a gente vai deixar uma imperfeição para trás, que é o orgulho. Deixando a imperfeição, a gente é menos infeliz e mais feliz. Percebe? Então, é um exercício na humildade. Então, não é proibir a defesa, não é isso. Se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra, é reprovar a vingança. Isso tem que ficar claro. Reprovar a vingança. Não é violentar o instinto de conservação, porque nós temos um instinto muito forte, que é de conservação do indivíduo. O instinto de conservação do indivíduo. Ninguém quer desencarnar. Ninguém quer apanhar. É não pagar o mal com o mal. Senão fica um círculo vicioso e a gente fica envolvido com as trevas. Quantas reencarnações em sofrimento? Quantas reencarnações em trevas? Quantas reencarnações
difíceis, doloridas. Percebe? Então Jesus é sábio. E eu vou mostrar para vocês que os aconselhamentos dele têm fundamentos científicos, nós vamos ver. Então amai os vossos inimigos para evitar a vingança. O que é a vingança? É um sentimento inferior. Não é virtude, é defeito. Então, evitar a vingança para sermos felizes. A vingança é um sentimento inferior de pagar o mal com o mal e a negação do perdão. Vacina contra a vingança é perdoar, não é isso? E isso nos aprisiona, nos torna infelizes nessa situação aqui, ó. A vingança expressa uma deficiência nossa, a dificuldade em perdoar. Aqui está o seu Madruga, lembra lá do Chaves? O seu Madruga diz assim, a vingança nunca é plena. O que ele fala mais? Mata a alma e envenena. Tem assistido bastante o Chaves? É isso mesmo. Veja que é um ditado simples, né? Profundo. Envenena ao vingador. Cartão amarelo. Para quem? Cartão amarelo no futebol é chamar atenção, né? Ninguém está apresentando cartão vermelho não, tá? Só cartãozinho amarelo, chamando atenção. O vingador precisa se esforçar para se tornar espírita, pois contraria o ensinamento, fora da caridade não há salvação. Amai os inimigos. No passado tinha duelos, né? Um juiz dava sinal, esses dois caminhavam, e viravam e mandavam bala para todo lado. Isso era normal, o povo ficava tudo assistindo. E não tinha bala perdida na época. Então, era um absurdo. Um duelava com o outro no intuito de lavar a sua honra. Mas lavar a honra com sangue? Aí então uma voz poderia perguntar para Abel, o que fizeste de Caim? Ah, lavei minha honra. Lavou a sua honra junto aos homens, mas apresenta a sua honra cheia de sangue junto a Deus. O que é importante, os homens ou Deus? Deus, né? Então, esse não existe mais. O Paraguai foi um dos últimos países a abolir, a proibir o duelo, que era feito em público, na praça. Hoje ainda existe duelo de ações, de palavras. Não tem pessoas que ficam se xingando? Duelo de palavras. E tem duelos de pensamentos. Como? Aqui mesmo. Pode ter. Eu estou traçando uma linha de pensamento. Alguém pode discordar. E é perfeitamente permitido que ele discorde. Aí ele fica duelando em pensamento comigo. Percebe? Então ainda existe duelos de pensamento. Em reunião mediúnica isso atrapalha. Tem que tomar muito esse cuidado, porque na reunião mediúnica tem que ter harmonia, para que desça os sentimentos bons, as boas vibrações. Tem que estar harmônico. Senão o doutrinador está falando, olha, você precisa fazer isso e aquilo. A outra pessoa está na assistência, está mantendo a vibração, mas está discordando do doutrinador. Isso é péssimo para ele, que está pensando assim, e desarmoniza a reunião de todos. Então ainda existe duelos de pensamentos. Olha aí, ó, um grandão com revólver pequeno, um pequeno com revólver grande, e o juiz aqui. O duelo desaparecerá e os seres humanos só aceitarão disputar, duelar entre si a prática da caridade. Está acontecendo isso. Hoje fala-se pouco desses exemplos de caridade na televisão, porque isso não vende. O que vende na televisão é mostrar a violência, mostrar o terror, a parte de sexo.
Mas isso vai mudar, não tenho dúvida disso. Vocês vão lembrar, isso vai mudar. E mais à frente, nós vamos querer cada um fazer mais a caridade do que o outro. Ótimo. Consequências de não perdoar os inimigos. Essa região aqui é umbral, ó. Uma região escura. Mas fui ouvido. André Luiz, no filme Nosso Lar. André. Chegou o auxílio. De Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Me ajuda. Lícias. Tobias. Calma. A sua hora chegou, André. Vamos levá-la. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Isso. Agora o mentor vai chamar outros que estão no umbral. Você viu ele fazer o convite? Vou me arrepender! O mentor estendeu a mão. Eles não poderiam aproveitar para ir? Por que eles não vão? Não estão abertos. E ali eles ainda estão com a intenção de vingar do outro. Eles não podem, eles pensam assim: eu não posso ir embora antes de vingar do Zé. O Zé pensa: eu não posso ir embora antes de vingar do Mané. O Mané pensa: eu não posso ir embora antes de vingar do João. Eles querem sair dali, você pode ter certeza absoluta disso. Mas primeiro eles querem vingar. Não tem jeito. E não sai. Aí fica esse círculo vicioso preso. Quer sair? Precisa perdoar. Não perdoa? Não sai. Quando eu disse que essa é consequência de quem não perdoa, não por André Luiz, tá? Mas para aproveitar esse finalzinho, porque André Luiz foi para lá como um micro-suicida, fazendo uso intensivo do álcool, do cigarro, né? Vocês sabem a história. Então, sobre o perdão, existem duas maneiras de perdoar. Vocês conhecem? Duas maneiras. O perdão dos lábios, ou da boca para fora, onde dois aqui vêm se reconciliar e diz: paz, irmão, paz, querido. Mas eu estou adiantando para vocês que é da boca para fora. Por quê? Porque eu sei que eles estão armados. Muitas vezes nós reconciliamos com outras pessoas, nós não estamos armados de armas dessas, mas estamos armados em espírito. Qualquer coisinha a gente já quer chutar o balde, chamar atenção, jogar na cara. Não tem um ditado: jogou na cara o bem que me fez? Então esse é perdão da boca para fora. O perdão tem que ser assim, sem armas, e perdão verdadeiro, do coração, de coração. Não é perdoar e esquecer, que isso é amnésia. Esquecer é amnésia. É simplesmente não dar importância àquilo, conviver com a lembrança e não se desarmonizar. Lembrar do que foi feito contra nós, se nós fomos vítimas, mas manter-se harmônico, manter a calma, manter a serenidade, mantermos-nos em paz, manter a paz, isso é importantíssimo. Exatamente. E aí o sentimento brota, e sentimento mau atrai maus espíritos,
que eu sou o prejudicado. Então, se a gente analisar, Jesus é infinitamente sábio, porque se a gente evita isso, nós vamos ser felizes. Só que a gente está naquele tipo do umbral, quer ser feliz, mas quer derrubar o outro, está ainda com um pensamento inferior. Então, o que nós estamos falando aqui não é para convencer ninguém para ter uma fé cega, não. É para raciocinar em cima mesmo. Uma fé raciocinada, uma fé que rejeita 9 verdades, para não aceitar uma mentira. Porque você está construindo o alicerce da sua fé com verdades. Se construir um alicerce com mentiras, ele desmorona. E você vira um descrente. Descrente. Ateu. O que tem formado mais ateu na Terra é justamente essa fé cega, que querem descer goela, garganta abaixo, não sei se se chama assim aqui, quer que a gente desça garganta abaixo um dogma. Não, a gente tem que raciocinar, sem explicações, né? Dogmas, justamente isso. Então, não sentir prazer pelos os acontecimentos desagradáveis que ocorrem com aquele desafeto. Né? Não ficar torcendo para ele se machucar, não. Na verdade, então, vamos ver o que precisamos fazer. Agora sim. O que nós precisamos fazer? Há mais de 2000 anos já veio a resposta disso. Tomarmos Jesus como modelo e guia para nossas ações. Tomarmos Jesus como modelo e guia para nossas palavras. Falarmos as palavras que gostaríamos de ouvir. Não falarmos palavras que ofendem os outros. Tomarmos Jesus como modelo e guia para os nossos pensamentos. E aqui a gente poderia acrescentar. Tomarmos Jesus como modelo e guia para os nossos sentimentos. Sentimentos. Essa imagem eu já mostrei, talvez alguns aqui já viram, mas vou mostrar para todos. Foi feita uma experiência por um japonês, Masaru Emoto. Ele pegou uma amostra de água e dividiu em 2 partes. Uma parte ele pediu para que um zen budista, um religioso, emitisse sentimentos de amor. Resfriou a água, ela congelou, formou cristais. A outra amostra da água, da mesma água, a outra parte, ele pediu para que um prisioneiro emitisse pensamento inferior, de ódio, de orgulho, de egoísmo, de falta de fé. Quando resfriou a água, não cristalizou. Mas como? Não é a mesma água? É a mesma água. Então isso materializa o efeito do sentimento. Nós não estamos falando só teoricamente da possibilidade do sentimento bom nos beneficiar. Não estamos só falando de que o sentimento ruim, o sentimento mal nos pune, o sentimento mal nos prejudica, nos infelicita. Não estamos falando só de teoria, estamos na prática também. E esse experimento aqui com arroz pode ser repetido aqui em Pontalina. Cozinhe o arroz, sem deixar ele se contaminar, e ali mesmo tirem 2 frascos, já limpos, fervidos, né, com água para esterilizar, põe quantidades mais ou menos iguais nos 2, do mesmo arroz. Tampa, e um deles vai receber pensamentos de ódio. Pensamentos inferiores, como o ódio, o orgulho, o egoísmo, a falta de fé. O outro frasco vai receber pensamentos de amor. Pensamentos de fé, de humildade, aquela simplicidade profunda, com bondade. Receber pensamentos de caridade, de auxílio ao próximo, sem esperar recompensas. Mantenha eles. Ao passar aqui de alguns dias, esse arroz se conservou e aquele já está apodrecendo. E não é eu que criei isso, não. Isso mostrou na televisão, na Rede Globo, uma professora do Paraná com seus aluninhos. Não sei, ensino fundamental, atualmente o nome, né? Ensino fundamental, que era o 1º grau, né? Eles fizeram isso. Difícil? Não. Mas o resultado é muito importante. O resultado mostra a materialização de sentimentos ruins e sentimentos bons.
E por isso as cozinheiras falam, eu estou cozinhando com amor. Está fazendo isso aqui, ó. O outro que está cozinhando com ódio. Por isso que o evangélico, e tem fundamento, o evangélico ora sobre o alimento antes de comer. Porque ele retira as energias ruins que possivelmente poderia estar nesse alimento. Nós deveríamos aprender com eles e usarmos também a oração antes da alimentação. Tem fundamento. Todas as religiões têm verdades. Elas estão espalhadas. Pietro Baldi, um escritor italiano, ele pega as verdades das várias religiões e reúne. Deixa o que não é bom, o que não é verdade, mas reúne as verdades. Esse aqui eu mostrei para vocês, do cérebro, do hipotálamo, que está aqui a parte em vermelho, e aqui da hipófise, que é a glândula da mediunidade. E aqui o hipotálamo produz hormônios, se o pensamento é de ódio ou se o pensamento é de amor. O hipotálamo é obediente. O que você quer produzir? Então, pelo seu pensamento, pelo seu sentimento é que vai produzir. Hormônio do estresse ou hormônio do amor. Cortisol, que é o nome dele, né, científico, que produz mal-estar, que dá incompreensão, que dá estresse, que adoece, que revolta e que traz infelicidade. Ou, se você tem pensamentos de amor, sentimentos de amor, produz o hormônio do amor, que chama-se ocitocina, que produz bem-estar, compreensão, expansão, saúde, renúncia e felicidade. Cada um escolhe o que quer. Lembra que Jesus disse que o homem de bem retira do bom tesouro do seu coração as boas coisas? Porque ele faz isso aqui. O bom tesouro do seu coração é o bom sentimento. Sim? Claro, né? Causa das aflições são duas principais. As causas atuais que a gente enxerga nessa reencarnação, que fizemos errado e estamos aflitos. Ou, quando a gente não enxerga nessa reencarnação, é porque as causas estão em reencarnações anteriores. Tudo bem? Agora, o que eu posso afirmar com certeza é que todas as nossas aflições são justas. Por quê? Porque Deus é justo. Deus não privilegia um ou outro, nem pune um ou outro. Deus é justo. Então, aqui com orgulho, nós vamos nessa situação aqui, né, que é uma superavaliação de si mesmo. A gente se sente maior do que é. Aqui é o caso do gato que se sente leão, vocês já conhecem, né? Passamos. Aqui esse que está ocupado com a mão e não pode se salvar porque está segurando no egoísmo, no orgulho. Aqui então de cima para baixo, cada vez mais infelicidade, mais maldade, mais imperfeição. Aí falta de fé, orgulho, egoísmo, andam de mãos dadas. Egoísmo é uma palavra composta, né? Eu, ego, ismo, gostar muito de si mesmo, é falar, agir, pensar apenas em benefício próprio. Pensa só em si. Tá? O ódio aqui embaixo. Essa região é de muita infelicidade. Para sair daí tem que fazer isso, né? Caminhar para a perfeição. Consequentemente, seremos felizes. Na evolução dos sentimentos, né? Ou evolução moral, ou conscientização, ou a prática do Evangelho que Jesus nos trouxe. Daí a gente chega na fé, na humildade e na caridade. E a virtude máxima está lá em cima, que é o amor. Então, o objetivo nosso é chegar aqui, ó. Por isso que Pedro disse, o amor, aquele que já tem amor, já fez o que precisava fazer. O amor cobre, neutraliza uma multidão de pecados. Aqui só para mostrar que chega lá, né? Já mostramos isso para vocês. Aqui, olha, quem vive nessa região aqui é uma criatura infeliz, ó. Olha o olhar dela. Então, à medida que ela sobe para essas regiões, através da evolução dos sentimentos, ela se torna uma criatura feliz. Nessa região aqui embaixo está a vingança, ó. Percebe? Quando a criatura evolui um pouco mais, agora é novidade para vocês, porque até aqui vocês já conheciam. Quando ela evolui um pouco mais,
ela não vinga. Está mais acima, já está sendo menos infeliz. À medida que ela sobe, ela já está sendo cada vez mais feliz. Então ela não se vinga, acho que é a palavra correta, né? Quem é professor de português aí? Não se vinga, né? O se vem antes, né? Desculpa aí. Então, essa criatura não se vinga, mas também não perdoa. Tem disso? Tem bastante. Tem aquele que fala assim, eu perdoo, mas ele para lá, eu para cá. Quer dizer que ele não vinga, mas também não perdoou. Mais evoluído que isso, o que é? Não se vinga e perdoa. Isso mesmo. Se a criatura evoluir mais, sair aqui desses sentimentos inferiores para os sentimentos superiores, qual é o próximo nível de evolução? Vingança, não vinga, mas não perdoa, não se vinga e perdoa, então melhorou, e agora? Não se ofende. Quando a gente se tornar criaturas inofendíveis, aquela criatura que os outros não nos ofendem mais, isso já é uma felicidade. Isso é muita felicidade. Porque às vezes a gente sai de casa contente, feliz, levanta de manhã e sai. Não é isso? Cumprimenta o vizinho, ele não responde. A gente já fica já muda. É um saco de lixo que o vizinho jogou e a gente catou e jogou nas costas. Aí chega num ambiente de trabalho, fala alguma coisa e as pessoas nos reprovam ou falam algo que um desaforo. É mais um saco de lixo que a gente joga nas costas. No final do dia, nessa proporção, nós estaremos sobrecarregados com o lixo, que não é nosso, o lixo é deles, deixa com eles. Estaremos sobrecarregados com esse lixo, fedorento, percebe? E infelizes. Deixa o lixo com eles. Não se ofende. Quem não se ofende já é feliz, muito feliz. Percebe? Nessa comparação grosseira. O que é melhor ainda, mais evoluído aqui em cima? Nessa sequência. Ainda não, já está lá, né? Mas eu falo assim, com relação à vingança. Está melhorando, 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 aqui ainda tem alguma coisa melhor ainda. Porque veja, é isso, só que é com essa palavra, ama. Ama o inimigo. Porque tem aquele que não se ofende, ele não se ofende. Mas ele não ama o inimigo. Percebe a diferença? Aqui, ele ama o inimigo. Onde ele está? Na região de virtudes. Ele já fez isso aqui, a evolução dos sentimentos. Ele já fez isso. Eu vou aproveitar essa figura agora para mostrar outra coisa, que é a sequência natural. Aqui embaixo, nessa região, antipatia. Não gostar. Até entre irmãos, de mesmo sangue. Não é isso? Antipatia. Agora eu vou falar da astia. Apatia ou indiferença. Lembra desse quadro? Essa mulher passou indiferente e não ajudou a outra mãe. Acima de apatia, um pouco antes, simpatia. Gostar. Gostar porque é evoluído. Gosta porque gosta. Não tem explicação. Tem um poema de Carlos Drummond de Andrade que diz, eu amo porque amo, ou te amo porque te amo, acabou. Não é? Acima, então ficou apatia, antipatia, apatia, simpatia. O que vem agora? Empatia. Sentir o que o outro sente. É o caso da misericórdia, conforme o escritor mineiro João Guimarães Rosa disse, colocar o coração na miséria do outro. Empatia. Sentir o que o outro sente. Ou alteridade. Alteridade.
capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas olha o nível também. Está lá em cima, né? Aproveitar essa mesma imagem, estou acabando, viu, gente? Aproveitar essa mesma imagem para mostrar para vocês. Aqui embaixo, ó, mundos infelizes nessa região. Mundos infelizes. Mundos primitivos, nós já estivemos nesse nível de mundos primitivos, e agora estamos aqui em mundos de expiações e provas. Acima vem mundos de transição, como o próprio mundo de regeneração, mas olha o nível de evolução, já está mais alto, olha a claridade, já está melhorando, percebe? Está saindo das trevas. Isso também é bom para a gente situar os mundos, que são 5, que Kardec diz na obra. Então agora a gente sabe onde estão, pelo menos mais ou menos, tá? Um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, não é? O que vem agora acima desses mundos? Mundos felizes. O mundo feliz, propriamente dito, e mundos divinos. Aqui é onde fica os espíritos puros, não é? Deus. Essa mesma escala aí, ó, rapidinho, por aqui, ó, mostrando. Começa aqui. Aqui eles, e foi bom você mostrar isso, que eu queria falar disso e eu estou com pressa. É minha preocupação com vocês, o horário. Não é isso. Minha preocupação, eu não gosto de tomar o tempo dos outros. E com isso a gente acaba atropelando. Eu queria falar desse aqui, foi muito bom você ter lembrado. Até inclusive na hora que ele começa, ó, quer ver? Ele começa daqui do meio, ó. Que ele é possível a partir daqui. Quem já está amando os inimigos, já está apto. Quem já está pelo menos começando a amar os inimigos, já está apto para herdar a terra. Lembra que Jesus disse: bem-aventurados, brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é que vai ganhar um lote, não é que vai ganhar uma terra lá no INCRA. Não é isso. Herdarão a terra porque é brando, porque a escola, a terra, está mudando de nível. Herdarão a permissão de continuar reencarnando na terra para evoluir. Porque aqueles que não tiverem vínculo com a bondade, com o amor, que não tiverem conexão com Jesus, que tiverem se satisfazendo na crueldade, serão transferidos para outro mundo. Não por castigo, mas Deus os colocará lá onde eles se sentirão em casa. Sim, se sentirão em casa. Se eles gostam de maldade, lá tem os outros que gostam de maldade também. E o atrito entre eles é tão grande que eles vão perceber que a maldade não é bom para ninguém. A crueldade traz desgaste, sofrimento para todos. Então eles começam a raciocinar. E, conjuntamente, aprendem juntos, professores e alunos todos juntos. Então, essa transferência já está acontecendo no planeta Terra, porque o planeta Terra está passando desse nível de expiações e provas para o mundo de regeneração. Por isso que aqui já tem encarnados pessoas que são do nível de regeneração. Quem está no mundo de regeneração não é perfeito, mas ele sabe os defeitos que tem, está empenhado em corrigi-los. Mais consciência, que é justamente isso aqui, ó. A conscientização. Essas tabelas daria muito tempo, precisaria muito tempo para explicar, mas a gente passa um pouco rápido em função do tempo. Mas é isso mesmo, conscientização. Aqui, ó, mundos primitivos, nessa região de sentimentos inferiores, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Tudo bem? Claro que aqui de sentimentos bons vêm os pensamentos bons, vêm as palavras boas e vêm os atos bons. E, consequentemente, os frutos disso aí, né? Que a gente já viu com vocês. Eu só queria ver o que eu tenho aqui na sequência. Aqui para mostrar para vocês que os atos bons, se a gente vê exemplos dos outros, isso altera nosso sentimento. Quando você vê um bom exemplo de caridade, nosso sentimento bom melhora. Também se a gente ouve palavras boas, nosso sentimento melhora. Também se a gente pega um pensamento melhor, a gente muda o sentimento para melhor ainda do que ele estava. Né? Isso vai de fora para... vai de dentro para fora, assim, ó,
né? Até lá em Atos, mas também vem de fora para dentro, para alterar, é um fluxo e um refluxo. Graças a Deus, né? Por isso a gente aprende um com o outro. Acabamos, né? Só tem aqui um slide aqui, onde eu faço aqui uma observação. Isso aqui é muito importante. Qual é a essência da perfeição? Porque nós estamos falando de perfeição. Para ser feliz, tem que se tornar perfeito. Qual é a essência da perfeição? A essência da perfeição é o amor. Em sua mais ampla significação, é quando o amor ao próximo se estende até amar os inimigos. Aqui está a essência da perfeição, que é o amor. Mas o amor ao próximo, que por evolução não é de salto, é de degrauzinhos. Por evolução, nós vamos amando ao próximo até amar o inimigo. Que eu lembrei que um casal, marido e mulher, foram na Índia, porque lá tinha um sábio. E o casal, marido e mulher, estavam brigando demais. Estava insuportável a convivência. Então, lá na tenda do sábio, ele estava sentado, e do lado um aprendiz a sábio. Entrou a esposa, e as mulheres falam bastante, né? E falou que meu marido é isso, que pai. Deve ser falado só bem dele, né? E o sábio ouviu serenamente. Aí a esposa finalizou e disse: o senhor não acha que eu estou com razão? E o sábio disse: a senhora está coberta de razão. Aí ela saiu contente. Já saiu até disposta a reconciliar com o marido. Aí entra o marido dessa mesma senhora. E o marido, com menos palavra talvez, mas ele usou até uns verbos piores. Falou que a esposa é isso, que é aquilo, que ele já não suportava mais. E perguntou ao sábio: o senhor não acha que eu estou com a razão? E o sábio disse: o senhor está coberto de razão. E esse marido saiu satisfeito, com a intenção de reconciliar-se. O aprendiz a sábio falou assim: mas mestre, entrou a mulher, falou. O senhor disse que ela estava com a razão? Do mesmo casal entrou o marido, e o senhor disse que ele estava coberto de razão? Não entendo o senhor, mestre. O mestre vira para o aprendiz e diz: você está coberto de razão. Percebe? Não vamos discutir. Você está coberto de razão. Então, entre discutir para mostrar que nós estamos com a razão, veja, entre querer estar com a razão e ser feliz, o que é que a gente escolhe? Ser feliz. Isso nos lembra uma outra história, que um casal já estava atrasado para ir no aniversário. E a esposa falou: bem, você está indo para o norte, o aniversário é no sul. Ou seja, você está indo para cá e é para lá. E ele, muito teimoso, falou: não, eu tenho certeza, é para cá. Né? E foi. Chegaram atrasados um pouquinho. Chegaram atrasados não, se atrasaram mais, e aí ele percebeu que estava na direção errada. Aí ele, com calma, ouviu a esposa, que sabia o caminho. Aí chegaram bem mais atrasados. Aí ele falou assim para ela: mas você sabia o caminho, você tinha certeza que o caminho era esse, que estava certo, por que você deixou eu ir para o outro caminho? Ela disse isso: entre estar com a razão e ser feliz, vamos escolher ser feliz, sem bate-boca,